Vamos abrir então as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso de número 25. Diz assim o texto: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou a grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda se ele perde o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo, será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Texto de Lucas, o meu cronista favorito, que eu desejo que essa manhã salte das páginas da Escritura, e eu sei que ele é um texto bem conhecido, mas o desejo é que ele ganhe um significado diferente hoje, deixe de ser apenas história, e deixe de ser apenas palavra escrita para ser palavra revelada e encarnada em você, tal forma que ele ganhe materialidade, concretude e desdobramento na sua própria vida. Você deve estar acompanhando aí as notícias do mundo político, e essa semana que passou em Brasília, muitos alvoroços, né? O julgamento aí do TSE, e talvez um fato tenha passado um pouco despercebido, que já tem mais ou menos uns 15 dias, que foi a prisão daquele deputado Rocha Loures, aquele que saiu correndo da pizzaria com uma mala de dinheiro, um negócio assim, inusitado, né? Só no Brasil. Pois bem, esse deputado está implicado na delação da JBS, e aí por conta disso ele acabou perdendo o seu cargo de suplente lá no Congresso. O Temer fez uma manobra de troca de ministério, a manobra não deu muito certo, ele acabou perdendo, e aí perdeu também essa prerrogativa absurda, grotesca e bizarra do fórum privilegiado. E aí o juiz Edson Fachin do Supremo deu uma ordem para que ele fosse preso, e agora o Planalto está em polvorosa com medo que esse sujeito abra a boca, faça uma delação premiada e aí comprometa o já fragilizado governo Michel Temer. E aí eu fiquei acompanhando as declarações, a gente está bem atento a tudo que se passa nos bastidores da política, e aí o nosso chefe de Estado fez uma declaração sobre esse gangster bufão, dizendo que é um moço de boa índole. Ou seja, ele disse assim: olha, isso é um menino bom. Se fosse aqui no Nordeste, ele dizia assim: isso é um menino criado com vó.
Você já ouviu essa expressão? Menino criado com vó, menino bom. E eu fiquei analisando a declaração do Temer e disse assim, olha, de fato, ele é um menino bom, porque se a gente comparar o Rocha Loures com o José Disseu, com Aécio Neves, com Eduardo Cunha e com Renan Calheiros, ele vira um menor aprendiz da safadeza, não é verdade? E certamente por isso ele foi pego com tanta facilidade. Era uma emboscada que ele sequer se deu conta, porque para fazer falcatrua graúda, o sujeito tem que ser de má índole, ao contrário do que o Michel Temer falou. Esse não é um terreno para qualquer um, como já dizia o Didi Folha Seca, que eu não vi jogar, mas talvez alguns aqui tenham visto, que treino é treino, agora jogo é jogo. E esse jogo é jogo para gente grande, ou como a gente diz também aqui, para cachorro grande. Não é jogo para Rocha Loures, e muito provavelmente ele vai fazer uma delação premiada e a gente vai ter então mais escândalos aí pela frente. Pensando em tudo isso, fiz obviamente a conexão com o nosso tempo, transportando o que acontece no cenário político, que nos dá muita munição, para o cenário religioso. E aí eu revelo para você, como espectador da existência, como pensador desse tempo, como articulista, como escritor, como pastor e mestre do Evangelho, aquilo que eu percebo. E o que me chama a atenção é a quantidade enorme de gente que não tem a dimensão, o entendimento, a compreensão do que significa ser discípulo de Jesus. São pessoas legais, são pessoas bacanas, ou como a gente chama aqui na estação, são gente boa de Deus, mas eles não compreenderam as implicações, eles não têm a dimensão do que é encarar o chamado e encarnar os valores e os princípios do Evangelho no chão dos dias. E é por isso que a gente encontra tanta meninice, é por isso que a gente encontra tanta gente que abre o bico, que não aguenta pressão, é por isso que tanta gente se machuca e se torna ferido de guerra, é por isso que há tanto milindre, é por isso que há tanto achaque, é por isso que há tanta dificuldade, é por isso que nós encontramos tantas escusas, porque essas pessoas acabaram entrando numa proposta, se envolvendo com um projeto, abraçando uma causa, procurando viver dimensões de uma ideologia que nada tem a ver com o Senhor. Gente do Evangelho, meus irmãos, é gente grande, é gente que tem envergadura, é gente que tem musculatura espiritual, é gente que resiste a todo tipo de pressão, é gente que não se engasga com babaquice, é gente que não fica de carinha feia, é gente que não tem medo da verdade, é gente que não tem medo de confronto, é gente que não tem medo de desafio. E sabe de uma coisa? É com gente assim que igrejas são plantadas. É com gente assim que lugares e realidades perversas são transformados. É com gente assim que vidas são resgatadas. São os visionários do reino de Deus que mudam e transformam ambientes tenebrosos, porque eles suplantam qualquer obstáculo. Eles abatem aquilo que nós julgamos que é invencível. Eles derrotam inimigos que são vorazes. E tudo isso é feito porque há um dínamo, há uma força, um poder espiritual que os impulsiona e que os constrange pelo amor de tal forma que não é qualquer dorzinha de cabeça, não é qualquer desentendimentozinho, não é qualquer chuvinha que cai que vai fazer com que o indivíduo abra mão daquilo que ele abraçou na vida como convicção de fé e esperança. A gente cantou há pouco aquele cântico que diz: pela cruz me chamou,
e me seduziu, né, com o seu amor pela cruz. Só os que são chamados pela cruz é que compreendem a dimensão do Evangelho. Só os que foram resgatados pelo sangue é que têm a dimensão do que é o Evangelho. Os demais vão sempre ter desculpas, vai ser a agenda, vai estar com dor no tornozelo, vai estar com dor de cabeça, vai estar com compra para fazer, vai estar com conta para pagar, vai estar com dificuldade porque se desentendeu, porque fulano não compreendeu, porque o pastor não olhou para mim, não deu um sorriso. A gente vai estar sempre encontrando escusas, porque a teologia da igreja não se adequa ao que eu penso, porque eu não tenho espaço para fazer aquilo que eu gosto, e a gente sempre vai encontrar dificuldades. Mas os que vieram pela cruz, esses sim, são os que mudam o mundo e são os que fazem a roda girar. Não a roda viva da engrenagem religiosa, mas a roda da esperança, que faz com que aqueles que não foram alcançados sejam abraçados pelo perdão. Eu queria essa manhã falar sobre esse tema, de que treino é treino, e reino é reino. E aí cabe a gente fazer uma pergunta: como é que está a sua vida? Como é que você se comporta diante dos desafios da causa do Evangelho? Qual é o tamanho do seu compromisso? E mais do que isso, como é que você revela o seu compromisso? É pelo seu discurso ou pelas suas ações? Até onde o Evangelho foi na sua vida? Ele é um verniz? Ou ele é algo que entrou profundo e mudou os significados e os valores e os princípios que você torna como realidade naquilo que você faz? São algumas questões que eu queria refletir essa manhã com você, mas não queria fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nesse tempo tão difícil que vivemos, de tantos escândalos, de tanta corrupção, de tanta transgressão, nós queremos chegar diante de Ti, te pedir a Tua misericórdia sobre nós, pois não fosse o Teu Espírito nos modelando, nos ressignificando para a vida, nós estaríamos perdidos nas mesmas coisas. Diz a Tua palavra: maldito o homem que confia no homem, porque nós sabemos de que substância nós somos feitos. O pecado está em nós, a ponto do apóstolo Paulo exclamar: maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus segue o apóstolo e seguimos nós por Cristo Jesus, de tal forma que é a lei do Espírito e da vida que hoje nos dá significado e esperança. É a lei que nos chama à consciência, mas também nos chama à consistência, para que a nossa fé não se apoie apenas num discurso homilético, empolgante, mas naquilo que de fato fazemos e vivemos, com sangue e suor, debaixo do sol, na expectativa de que somos mensageiros da reconciliação e estamos imbuídos da grande tarefa de anunciar ao mundo que em Cristo Deus se reconciliou com os homens. Dá-nos a Tua paz essa manhã, alarga o nosso entendimento e coração para receber a Tua boa semente, no nome do Senhor, amém. Deixa eu lhe convidar para vir para a cena de Lucas, sem a qual nós vamos perder muito do entendimento desse texto, porque esse texto é bem conhecido, e quando nós lemos passagens das Escrituras que são conhecidas por nós, aqueles textos que nós já ouvimos às vezes um pregador, ou até às vezes mais de um pregador, o texto perde o seu significado, porque a gente diz assim: ah, eu já conheço isso, ah, eu já li isso, ah, eu já vi isso. E esse é um grande equívoco, porque a Bíblia não é um livro de história apenas, ela é um livro que possui uma arquitetura em movimento. A Escritura é um ente relacional. Enquanto eu leio a Bíblia me lê também. Enquanto eu interajo com a Escritura interage comigo. Portanto,
Se debruçar diante da palavra de Deus é ter uma oportunidade, dentre muitas, porque Deus não fala só pela sua palavra, mas é uma boa oportunidade do Espírito Santo comunicar conosco verdades eternas. Portanto, você precisa estar dentro da cena para você compreender toda a ambiência do que estava se passando e agora quais são as implicações daquilo que Lucas nos está narrando. Jesus está a caminho de Jerusalém. E nesse caminho ele se desloca da Galileia para a Judéia. Ele sai do norte de Israel, passa por Samaria, aquele terreno inóspito, onde existe um povo que é rechaçado, que é evitado, que é amaldiçoado e que tem uma inimizade profunda com o judeu. E ainda assim Jesus tenciona visitar essa gente e ter contato com essas pessoas, mas ele não se detém, continua descendo para o sul e aí entra na Judéia, começa a visitar as aldeias que ainda não haviam sido alcançadas e anunciar as verdades do reino de Deus. Portanto, Jesus aqui, nesse momento do texto de Lucas, não é mais um desconhecido. Ele já não é mais aquele homem que morou em Nazaré e que ali naquela cidade alta e uma vila muito pequena começou a anunciar as verdades de Deus. Ele não é mais apenas o profeta da Galileia, onde passou a maior parte do seu ministério, na cidade de Cafarnaum, visitando aquelas aldeias circunvizinhas miseráveis, esquecidas, excluídas de tudo, anunciando a justiça, o bem e a salvação do reino de Deus. Ele não é mais só aquele profeta que já havia visitado Jerusalém, estado no templo, e havia estado na Judéia por um tempo, e a sua fama começava a se espalhar. Mas agora Jesus, nesse caminho definitivo, nessa rota final, que ele sabe que é o epílogo do seu chamado, que a cruz o espera, que a redenção do mundo o aguarda, mas também que muito sofrimento, muita agonia está ali na expectativa de acontecer. Ele já é muito conhecido. Ele já é um homem famoso do ponto de vista das suas realizações, porque Jesus é caracterizado como alguém que fala tendo autoridade. Ele se diferencia da esmagadora maioria dos mestres do seu tempo, tanto os doutores da lei, quanto os fariseus e mesmo os rabinos das sinagogas, porque Jesus é um homem que fala e que faz. O seu ministério é acompanhado de sinais e de prodígios, assim como o apóstolo Paulo fala: eu não estive entre vocês apenas com demonstração de retórica, eu não estive com vocês apenas com falação. O meu chamado entre vocês não é homilético, não é apenas baseado na filosofia, no conhecimento, na sabedoria humana. Paulo diz: eu estive entre vocês com demonstrações de poder, de coisas extraordinárias de Deus. Jesus falava e Jesus fazia. Portanto, as multidões disseram: esse homem tem autoridade. Ele não é um politiqueiro da fé. Ele não é um propagandista das verdades e da Torá de Israel. Ele não é um evangelista a esmo. Não, esse homem é alguém que tem uma diferenciação comparado com os demais. E é nesse caminho que Jesus faz para Jerusalém, onde ele passa pela cidade de Betânia, naquela casa de família, de amigos de Maria, Marta e Lázaro, e ali Lázaro havia morrido e Jesus ressuscita Lázaro. E esse evento é o estopim, é aquele acontecimento que dá início à trama que já estava ali sendo ventilada de que Jesus precisava ser morto, porque agora, além de tudo que ele já havia feito, ele começa a ressuscitar mortos. E isso é um sinal sem precedentes. E Jesus é uma ameaça à economia local, porque o grande negócio de Jerusalém era a religião. Jesus é uma ameaça ao status quo sacerdotal. Ele é uma ameaça ao Sinédrio de Israel, que é uma instância política religiosa de 72 anciãos. Ele se constitui um problema e agora é um problema inamovível. Ele já não pode mais ser apenas desprezado, porque a sua fama é muito grande.
Os seus feitos são muito significativos. Não é apenas um profeta que cura aqui e ali, não é apenas um profeta que liberta possessos do diabo. Jesus fez todo tipo de sinal e a sua palavra mexia com as pessoas. As pessoas ficavam maravilhadas diante da sua sabedoria e diante do seu discurso, da sua fala. Portanto, é esse o cenário que está aqui montado no texto que Lucas nos apresenta. Agora, o verso 25 aí na sua Bíblia, provavelmente é igual à minha tradução aqui, começa dizendo uma coisa muito interessante, que tem tudo a ver com o resto da passagem, e que às vezes a gente lendo, nessa pressa diária, ou talvez tendo assim um certo desprezo, porque é uma passagem que a gente já conhece, a gente perde a relevância e a implicação do que acontece a partir daqui. Veja aí na sua Bíblia o verso 25, a primeira frase que tem nesse verso, se não é aqui igual também a minha tradução, diz assim: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Está assim na sua Bíblia? Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Veja que ele agora não é apenas um homem com boas ideias. Veja que agora ele não é apenas mais um profeta, um rabi, porque haviam muitos profetas ainda e mestres em Israel. Veja que agora ele não é um sujeito com ideias bacanas e até ideias revolucionárias que juntou meia dúzia de gente. Veja que agora Jesus se constitui uma ameaça concreta. Ele chama a atenção não só do povo judeu, mas ele começa agora a chamar a atenção também das autoridades romanas. E por que isso acontece? Porque milhares de pessoas estavam acompanhando Jesus. Você lembra que quando Jesus entra em Jerusalém, naquele dia que nós chamamos na cultura cristã de Domingo de Ramos, milhares de pessoas estavam aguardando Jesus. Então nós temos milhares de pessoas que o aguardam em Jerusalém, e nós temos milhares de pessoas que seguem a Jesus pelo caminho, na direção que ele está indo. E ele está indo na Páscoa, que é a principal celebração judaica. E Jerusalém recebia cerca de 100 mil pessoas a mais na Páscoa, ou seja, aproximadamente 1/5 da cidade. Era o principal evento religioso. E todo aquele bom israelita ia para Jerusalém para sacrificar e para celebrar a grande libertação do Egito. Portanto, o que eu quero que você comece a entender é que, nesse momento, Jesus traz após si um comboio de milhares de seguidores. Milhares de pessoas que estão fascinadas pelo seu discurso. Milhares de pessoas que estão atrás da sua proposta. Agora eu tenho uma pergunta inquietante para você. Onde estavam essas milhares de pessoas na crucificação? Onde é que elas estavam? Milhares de pessoas. No domingo ele entrou ovacionado em Jerusalém. Na sexta-feira ele foi crucificado quase como um anônimo. Nós sabemos pelos evangelhos que apenas o apóstolo João estava presente. O resto tudo eram mulheres. As grandes seguidoras de Jesus, fiéis, leais até o fim, que não tiveram medo de se expor, de ir ao Gólgota, de dar a cara para bater, de dizer eu sigo ele com todas as implicações e ficar até a sua morte. Dos homens apenas João. Onde estão os milhares de seguidores? O texto que nós estamos lendo antecede esses dias.
São milhares de seguidores, diz a Escritura. Somado aos milhares que estão em Jerusalém o aguardando. Somado aos milhares da Judéia que já o conheciam. E somado aos milhares da Galileia que estão vindo, que também o conheciam. O que o texto nos fala é que esses milhares estavam seguindo junto com ele. Mas não são só esses. Tem muito mais gente. E onde é que essa gente está na crucificação? Onde é que essa gente está depois da ressurreição? Porque no cenáculo, quando Pedro estava orando com os outros apóstolos, aguardando a descida do Espírito Santo, conforme revela Atos capítulo 2, tinham poucas pessoas. Um cenáculo cabia aproximadamente 20, 30 pessoas. Era o primeiro andar de uma casa. E as casas de Jerusalém eram casas pequenas, de 2 cômodos. Onde estão os milhares que o texto fala? Porque entre esses milhares, tinha muita gente bacana. Tinha gente que tinha achado o discurso de Jesus bonito, e disse, rapaz, que negócio bacana que esse cara fala. Isso mexeu comigo, mexeu com as minhas emoções. Aqui tem gente que disse, rapaz, esse cara, quem sabe eu seguindo ele, eu vou ter minha casa própria. Aqui tem gente que diz assim, rapaz, eu tenho uma enfermidade, eu vou seguir ele para ser curado, porque eu vi ele curar o cego ali de Jericó. Quem sabe ele vai me curar também. Ali tinha gente que se sentia angustiada, aflita, oprimida, e disse, eu vou procurar ele, quem sabe eu tocando nele eu vou ter paz. Ali tem gente com todo tipo de motivação. Ali tem gente com motivação, inclusive, política. Como é o caso do seu próprio discípulo Judas, que faz parte de uma seita de sicários, de zelotes, que queriam uma rebelião política, queriam a libertação de Israel do jugo romano. E também está ali, porque está dizendo, rapaz, com o poder que esse cara tem, ele tem o poder de guerra nas estrelas. E ele é o exterminador do futuro, ele vai consumir os romanos. Eu vou me juntar com ele. Ali tem gente com todo tipo de expectativa. São milhares de pessoas que seguem a Jesus. Onde é que estão essas pessoas? Quando de fato se precisou delas. Onde é que estão essas pessoas quando a cruz foi apresentada? Onde é que estão esses milhares de seguidores quando a igreja começa a ser plantada em Jerusalém e os discípulos são presos e são esbofeteados e são açoitados? Onde é que estão essas pessoas quando a perseguição vem e há uma dispersão daqueles poucos que de fato se comprometeram? Onde é que elas estão? Eu vou dizer onde elas estão. Elas estão onde sempre estiveram. Centradas em si mesmas. Atrás de qualquer vento de doutrina. Atrás de qualquer novidade. Porque elas, apesar de estarem seguindo a Jesus, nunca entenderam qual era a sua proposta. E por não terem entendido, o Evangelho não entrou como boa nova que se enraiza no ser e transforma a vida. Ele ficou como uma camada de verniz na epiderme da alma, que é removida na primeira dificuldade que a gente enfrenta, que é removida na primeira crise que se depara diante de nós, que é removida na primeira proposta que surge, que seja melhor do que aquela que a gente imaginava que era a melhor. Porque Lucas diz que são milhares de pessoas. Sabe por que essa gente não ficou, não seguiu, não se comprometeu, não se envolveu, não se apaixonou? Porque treino é treino, meu irmão. E reino é reino. São duas coisas diferentes. Eu olho para as catedrais desse tempo.
Eu olho para os congressos desse tempo. Eu olho para a Marcha para Jesus, 1 milhão de pessoas. Você acha que aquela gente conhece a Deus? São milhares de seguidores. São 60 milhões de evangélicos no Brasil. São 150 milhões de católicos no Brasil. E nós somos a nação mais corrupta do mundo. Uma das mais injustas do mundo, onde há os maiores fossos sociais do mundo. Você dorme talvez com uma favela do lado da sua casa e você diz, eu não tenho nada a ver com isso, isso é um problema do governo. Você vê injustiça social todo dia na sua frente e você não se envolve de alguma forma para transformar essa realidade, porque o seu evangelho talvez seja um evangelho platônico, das realidades suprassensíveis e metafísicas, não tem nada no concreto da existência, porque assim eu e você fomos ensinados a viver trancados dentro de guetos religiosos, sendo manipulados por alucinógenos teológicos e sem ter nenhum compromisso com as verdades do Evangelho, até porque a gente não sabe nem o que é o Evangelho, porque a gente não lê, a gente recebe um fast food frio, enlatado para a gente comer e a gente come. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Começa narrando Lucas. Eu queria rapidamente, porque eu gostaria de ter tempo para explorar essa mensagem, lhe dizer o que é que Jesus diz que é preciso para segui-lo. Olha, eu gosto muito de Paulo. Paulo é o meu herói da Bíblia, do Novo Testamento. No Velho Testamento eu gosto muito de Davi. Davizinho, músico como eu. Ei, Renatinho? O Davizinho era o cara. Não é? O salmista, mas era rei, era sacerdote. É um homem segundo o coração de Deus, com todas as contradições da sua alma. E o curioso é que a Escritura não poupa ninguém, expõe toda a podridão da vida para mostrar que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas tudo que Jesus diz para mim tem muito mais relevância do que qualquer outra coisa que está escrito na Escritura. Porque Jesus é a minha chave de interpretação do texto. Eu leio o texto sempre a partir de Jesus. Porque a Bíblia, sem Jesus, não é nada. E Jesus, sem a Bíblia, é Deus. Portanto, a minha leitura, o meu condicionamento interpretativo, a minha hermenêutica para compreender o texto, parte sempre de Jesus. Então, se Jesus não falou sobre aquilo, eu já começo a analisar de uma outra forma. Mas se Jesus falou sobre aquilo, eu tenho toda a atenção para comparar se o que o escritor está dizendo bate com aquilo que Jesus falou. Se bate, fica. Se não bate, sai. Vira história, vira cultura, vira doutrina circunstancial, mas não é princípio eterno. Princípio eterno é aquilo que Jesus encarna. É o verbo que se torna materialidade e que dá significado à fé. Portanto, esse é um texto que Jesus está falando. Não é Paulo que está falando, não é Pedro que está falando, não é João que está falando, não é Elias que está falando, não é Jeremias nem Isaías que está falando, não é Moisés que está falando, nem é Davi, é Jesus. O que Jesus fala, portanto, é inegociável. O que Jesus fala é inamovível. O que Jesus fala é intransferível. O que Jesus fala é essência. E olha, há poucos textos nas Escrituras tão claros quanto esse. Porque Jesus era um comunicador extraordinário. Qualquer pessoa podia entender o seu discurso. Ele não usa, por exemplo, da sofisticação filosófica de Paulo, um homem que foi ensinado aos pés de um filósofo grego, um homem que tinha uma cultura helênica, que conhecia os escritos dos pensadores do seu tempo e que conhecia profundamente o Velho Testamento escrito no aramaico, no hebraico.
era um poliglota. Não. Jesus é um homem que fala com uma simplicidade que pescadores da Galileia entendem, e fala com uma robustez, quando necessário, que intimida Pilatos. Portanto, ele é esse homem que comunica de forma muito fácil, e as multidões entendem o que ele está dizendo. Elas compreendem, ainda que isso não ganhe os significados e os desdobramentos necessários. Portanto, esse texto é muito simples de entender, porque ele é muito direto. E também é um texto muito duro. E aí a gente, às vezes, não compreende que o amor de Deus é firme. Aliás, toda manifestação de amor genuíno é firme. Quem ama é firme. Se você deixa seu filho fazer o que você quiser, você não ama ele, porque ele vai ser estragado. Agora, se você impõe limites, você está agindo com amor, porque o amor é firme. O amor de Deus por mim e por você é firme. Deus não me livra das consequências dos meus atos, mas Ele continua me amando. O que eu semeio, eu colho. Aquilo que eu fiz tem desdobramento. Deus está comigo, mas aquilo que vai ter que se cumprir, vai se cumprir. Portanto, eu queria que você voltasse aí ao seu texto, porque a mensagem é expositiva, e eu quero lhe falar sobre as 6 condições que Jesus estabelece para aquele que quer ser discípulo dele. E aí a gente chega a uma conclusão muito óbvia e muito simples. Depois que eu acabar de pregar, você vai saber 3 coisas importantes. A primeira coisa que você vai saber é se você é discípulo de Jesus. A segunda coisa que você vai saber é se você não é discípulo de Jesus. E a terceira coisa que você vai saber é se você quer mudar essa realidade eventualmente. Porque está contado entre os milhares que seguem Jesus, não quer dizer absolutamente nada. Você dizer para mim que você é batista, que você é presbiteriano, que você é da Assembleia de Deus, que você é católico, que você é episcopal, não me diz nada. Você me dizer que segue Jesus também não me diz nada. Porque o que ele próprio fala é que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Me revelarei a Ele. E é isso que faz toda a diferença na vida. Eu não sei se você é um admirador de Jesus. Eu não sei se você é um brother de Jesus. Eu não sei se você é parceiro de Jesus. Eu não sei se você acha que Jesus é um cara assim extraordinário. Quem sabe é um pensador revolucionário. Quem sabe você acha que Jesus é um profeta com uma grande missão. Quem sabe você acha que Jesus é um anjo de luz. Mas eu quero lhe dizer essa manhã que Jesus é Deus. E quero lhe dizer mais, Ele não está atrás de ninguém que o siga sem compreender de fato o que isso significa. Primeira coisa que Jesus nos ensina, está no verso de número 26. Leia aí comigo. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Veja como Jesus conclui a frase. Não pode ser meu discípulo. Quem está dizendo isso não sou eu, não é Caio Fábio, não é o Caminho da Graça. Quem está dizendo isso é Jesus. Está aí na sua Bíblia, está aqui na minha. E a primeira coisa que ele nos ensina é que abraçar o reino implica em experimentar fraturas relacionais. Você quer seguir Jesus, quer ser um discípulo do reino de Deus, saiba, a sua escolha, a sua decisão vai provocar fraturas relacionais. O que é isso? Você vai ter dificuldade no trato com algumas pessoas. Não dá para você seguir Jesus e você não ter fricções relacionais. Elas vão aparecer, sabe por quê? Porque as pessoas não vão concordar com os valores e os princípios pelos quais você vive. E os princípios que lhe motivam a viver vão fomentar atritos, cisões,
fraturas relacionais. É a primeira coisa. E ele já coloca isso de cara, ele é muito explícito. E diz assim: se você, por algum motivo, para preservar as suas relações, me coloca sempre como uma regra de escape, ou os meus valores não são suficientemente legíveis na sua vida, e que tem implicações para tudo, e você me coloca sempre numa posição que é de ficar na periferia para manter os seus encontros humanos, você não é digno de mim, você não pode ser meu discípulo. Isso quem está falando é ele, não sou eu. Olha, o fato de ter abraçado o Evangelho provocou em mim várias fraturas relacionais. E aqui ele coloca desde as relações mais próximas, de pai, mãe, esposa e filhos, e vai aumentando o leque. Mas por que isso acontece? Acontece porque você é convidado a fazer escolhas. Você é convidado a mudar a sua matriz de valores. Você é convidado a agir de uma forma completamente nova, diferente. E isso vai criando fricções. Você tem um sócio e o seu sócio quer emitir meia nota, você não quer mais. Você tem um sócio que quer subornar a licitação para ganhar, você não quer mais. Começa a ter uma fratura relacional. Você é casado com uma pessoa, você quer abraçar uma causa, você está sensível, quer se envolver com um projeto comunitário, você quer que a sua consciência seja banhada por outros valores, mas o outro não quer. Começa a provocar uma fratura relacional. Por isso que Paulo, falando sobre o casamento daquele que crê com aquele que não crê, diz: olha, viva com ele desde que você vive em paz, desde que ele consinta a estar com você, porque o seu convívio vai santificando ele, você vai melhorando ele, ele vai olhando para você e os seus valores vão transformando ele. Continue lá, mas ele explicitamente nos mostra que, não sendo essa condição, não há convívio. E o profeta Amós diz: como vão caminhar dois juntos se não houver entre eles acordo? Como você pode caminhar com alguém que não tem os mesmos valores e os mesmos princípios que os seus? Jesus disse: abraçar o Evangelho e ser meu discípulo vai provocar fraturas existenciais, rupturas. Você vai tomar decisões que o outro não vai querer. Você vai querer educar seu filho de uma forma e o outro vai querer educar de outra. Vai criar fricção. Você vai escolher frequentar alguns ambientes, o outro quer frequentar outros ambientes, você vai ter dificuldade. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica a barzinho, discoteca e essas coisas que crente tem problema de ir. Você sabe que eu não tenho esse tipo de fricote. Mas eu estou dizendo que os projetos existenciais se chocam. E é algo que sempre vai acontecer, e por isso Jesus falou que se você decidir ser discípulo dele, você vai ter atrito com pessoas, porque os valores se chocam. Quanta gente eu já vi deixar de caminhar com o Senhor na dimensão do que Ele deseja, por causa de uma relação, para não chatear o pai, para não chatear o marido, para não constranger o filho, para não ter alguma dificuldade com o chefe. E aí o sujeito fez uma adaptação, uma gambiarra na vida, para poder harmonizar aquilo que é impossível de ser harmonizado. Porque não existe um discípulo meio termo, 50% discípulo, 70% discípulo. Jesus, nesse sentido, ele é binário. Ele diz: ou é, ou não é. Ou você é por mim, ou você é contra mim. Ele não cria uma zona de conforto que diz assim: bom, já que você não é contra, você também não é a favor, você fica aqui no neutro, não tem problema. Não, ele diz: ou você é por mim, ou você é contra mim. Isso é Jesus quem está dizendo, não sou eu. Portanto, abraçar o reino implica em você produzir fraturas relacionais. Em algum momento, a sua relação pode se interpor como um obstáculo a que as verdades de Deus se manifestem na sua vida. Qualquer tipo de relação
e você será aí chamado a fazer escolhas. Ao ponto de que, às vezes, a escolha viável é a cisão relacional. Óbvio que a gente tenta todas as alternativas e todos os meios, mas em alguns casos, não há como negociar. E aí você tem uma cisão relacional, porque Jesus disse que se você amar mais as pessoas do que a Ele, você não pode segui-lo. Segunda coisa que Jesus nos ensina, está no verso 27, veja aí. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo, não pode ser meu discípulo, ele está estabelecendo as condições. Portanto, a segunda coisa é que abraçar o reino implica admitir sua incapacidade de autojustificação. Que é isso? O sujeito pensa assim, rapaz, eu tenho que carregar a minha cruz, né? Você já ouviu isso? Eu tenho que carregar a minha cruz. Aí ele pensa que carregar a cruz é ele fazer assim, um esforço monstruoso na vida. Ele diz, carregar a cruz é aguentar a minha sogra. Carregar a minha cruz é manter o meu casamento que está apodrecido. Eu vou carregar a minha cruz. Carregar a minha cruz é suportar as loucuras do meu pastor. É carregar a minha cruz. Carregar a minha cruz é viver na mediocridade, sendo um sujeito amputado para a vida, que não pode se alegrar, que não pode se divertir, que não pode celebrar com os amigos, que não pode ir no barzinho, que não pode fazer uma tatuagem, que não pode usar uma calça jeans, que não pode botar um biquíni, que não pode ir no cinema, com essas idiotizações que a religião produz. Aí o sujeito diz, não, eu estou carregando a minha cruz. Não é nada disso. Isso é o conceito religioso. Porque a religião é o caminho para lhe ligar a Deus pelo seu esforço. É você fazendo coisas para dizer, olha, estou aqui batendo ponto, estou aqui fazendo coisas, inclusive obras sociais, estou aqui servindo as pessoas, porque eu estou acumulando ponto para que eu me viabilize. Isso é um equívoco profundo, sabe por quê? Deixa eu lhe dizer uma notícia, você já nasceu no inferno. Quando você nasceu, lá no velocímetro do inferno, um ponto subiu, mais um habitante para nós. Você já nasceu condenado. Você já nasceu inimigo de Deus. Você já nasceu no seu espírito morto. Você é um aborto do ponto de vista espiritual. Nasceu morto. Mas o Evangelho, a graça de Deus, vem ao nosso encontro para nos tirar da morte e nos chamar para a vida. De tal forma que é a grande mensagem do Evangelho, anunciar às pessoas que Deus se reconciliou com elas por intermédio de Jesus. É Jesus quem é esse mediador, é Ele quem realiza essa obra. E o que ele está dizendo aqui é, você não pode ser meu discípulo se você tentar fazer algo que é impossível para você fazer. O que ele está condenando aqui é todo o sistema religioso judaico. Ele está dizendo, olha, vocês pegaram a lei e transformaram a lei num código de conduta. Vocês pegaram a lei e transformaram ela num código de etiqueta comportamental e num código ascético de religiosidade e de liturgia, de banhos e de oferendas e de sacrifícios. Vocês pegaram a lei e ficaram cínicos porque vocês pecam, mandam matar um cordeiro, sacrificam o sangue e acham que está tudo bem. E essa lei para vocês se tornou morte, porque não era para isso que a lei foi dada. A lei foi dada com um único objetivo, condenar você. Sabe para que serve a lei? Para condenar você. Porque pela lei ninguém vai ser salvo. São mais de 600 itens para serem cumpridos, com mais 600 tradições que os fariseus criaram. Você acha que algum homem é capaz de cumprir isso? Porque se você não cumprir um item da lei, você está condenado. Portanto, a lei é o instrumento que Deus utilizou para dizer para você, não tem outro jeito, nem tente fazer, porque o único jeito foi o Filho encarnar, porque o Cordeiro foi sacrificado antes da criação do mundo, porque não tinha outro jeito. Foi sacrificado na eternidade, foi sacrificado na história e vai ser glorificado na eternidade. Não tinha outro jeito. E aí a gente fica tentando carregar a nossa cruz. Meu irmão, a cruz do Senhor é só do Senhor.
Não tente carregar a cruz de Jesus não, porque você não aguenta nem uma lasquinha, uma ferpa, como a gente diz aqui, da cruz você não aguenta. Porque ali é o pecado do mundo inteiro, de todos os homens em todos os tempos. A tal ponto que ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, cadê você? Por que me desamparou? Não estou, perdi a conexão. Porque é todo o pecado da humanidade em cima dele. E um Deus santo não suporta o pecado. Tome a sua cruz, abra mão de ser você mesmo o justificador dos seus pecados. Abra mão de toda a experiência religiosa que propõe a purgar por você mesmo o seu pecado. Abra mão de toda a obra assistencial e de boa vontade e de bom coração que ajuda pessoas, mas que na sua ingenuidade, no seu equívoco, você está imaginando que isso está viabilizando a salvação. Abra mão, não há outro caminho que lhe leve ao Pai a não ser Jesus. Eu sou não foi um caminho, é o caminho. Eu sou o caminho. Quantos não vão ao Pai? Alguns não vão ao Pai? Não. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai. É um advérbio, é isso? De negação? Algum professor de português aí, Jacó? Ninguém vai ao Pai. Não abre precedente para nada, está dizendo, não tente porque é impossível, tome a sua cruz. Entenda, o que é tomar a sua cruz? Entenda qual é o significado da cruz. E qual é o significado da cruz? É que o mundo inteiro foi culpado diante de Deus, e que o mundo inteiro foi salvo por Deus, e que o mundo inteiro foi justificado por Deus. E a você sobrou fazer coisa alguma, porque ele disse, está consumado. Você não pode ser discípulo de Jesus se você não entender isso. Se você continuar vivendo nessa expectativa de você fazer, você purgar, você melhorar, você crescer, você fazer coisas, você não pode ser discípulo de Jesus. Você pode ser discípulo de alguma outra pessoa, mas não pode ser de Jesus. Você pode ser discípulo de Calvino, você pode ser discípulo de Lutero, você pode ser discípulo de Calbart, de Tomás de Aquino, você pode ser discípulo de Agostinho, você pode ser discípulo de Allan Kardec, você pode ser discípulo de quem você quiser, mas não é de Jesus. Não é de Jesus. Você pode ser discípulo de Smith, você pode ser de qualquer outro, mas não é de Jesus. Porque ele disse que para ser discípulo dele, você tem que entender essa verdade. De que a cruz é o remédio de Deus para a salvação do homem. Você tem que abrir mão de você fazer, porque ele já fez. Qualquer outra verdade posta contra isso é blasfêmia contra Deus. É você dizer que Jesus morreu de graça, que ele é um otário, que foi para a cruz para fazer coisa nenhuma. Do Deus que abdicou de ser Deus e virou homem, porque é uma humilhação. Vê se algum Deus grego quis virar homem. Vê se algum Deus hindu quis virar homem. Vê se algum Deus egípcio quis virar homem, algum Deus babilônico quis virar homem, algum Deus persa quis virar homem. Só o Deus hebreu quis virar homem. Para salvar o pecador, que não tinha nenhuma outra alternativa a não ser essa. Terceira coisa que Lucas nos revela, que Jesus está pontuando. Verso 28. Porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la. A terceira coisa que Jesus diz é que abraçar o reino implica em ter claro na consciência as decisões do chamado. Está dizendo, olha, você quer ser meu discípulo? Quero. Preste bem atenção, faça conta antes. Vê que Jesus não é politiqueiro. Jesus não quer encher a igreja, Jesus quer encher o céu. Jesus não quer dizer, minha igreja está cheia de gente, cheio de bebê que não entende nada, de gente que não compreende nada, de gente que não se compromete com nada, de gente que a vida não mudou, mas está lotado, veja que bênção. Não. Você pensa que ele se empolgou com esses milhares de seguidores? Não, ele sabia que não ia ficar ninguém. Ele sabia que na hora do aperto não ia ficar ninguém, ele sabia que na hora do confronto não ia ficar ninguém. Ele sabia que na hora de pegar a mão na massa, com todas as implicações, não ia ficar ninguém. Ele não se iludia com isso. Ele estava cansado de ver as multidões vindo e as multidões indo embora. Dura esse teu discurso. Ninguém pode ouvir isso. Vamos embora. Não gostei.
Ah, pastor, magoei, não vou mais não. Eu estou magoado. Se eu disse um negócio que me chateou, vou mais não. Eu vou para ali, que o cara bota um cotonetezinho aqui, é tão gostoso. Meu amigo, abraçar o reino tem custo. Quem está dizendo não sou eu não, eu só estou transmitindo para você. Quem disse foi Jesus, disse, olha, quem de vocês constrói uma torre sem fazer conta antes? Ele está comparando o projeto de segui-lo a alguém que faz uma construção na existência. Veja que a metáfora é muito inteligente, porque ele está dizendo, você não constrói nada se você não tiver dinheiro, ou você é doido. Você empreende um negócio que você não tem condições de fazer. Você se lança num projeto que você não tem condições de executar. Não. Então, não seja irresponsável. Não diga que você vai me seguir sem ter a dimensão do custo. Não faça isso, porque quem faz isso não pode ser meu discípulo. O que significa isso? Então, pastor, significa que você tem que conhecer as implicações. Significa que você tem que conhecer os valores, os princípios, a dimensão do chamado. Que se você não conhece isso claramente, meu irmão, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo coisa nenhuma, você está perdendo tempo. Você devia buscar outra alternativa. Você podia ser Seishonoe, você podia ser Hare Krishna, você podia ser budista, você podia ser hinduísta, você podia dissolver no todo, virar energia, virar feixe de luz, virar abelha, virar planta, virar qualquer coisa. Podia ser panteísta, mas você, para ser discípulo de Jesus, você tem que entender o que Jesus está colocando como premissa. Imagina, você não pode ser aquela multidão que seguia Forrest Gump, que o cara está correndo lá na autoestrada, milhares de pessoas lá seguindo ele, aí ele para e diz, cansei, vou embora. E os bestas ficam, e agora? Porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Imagina, você está vindo aqui, Jesus entra aqui, você segue em frente. Você está vindo aqui, Jesus entra aqui, você segue em frente. Ou você segue Jesus, ou você não segue Jesus. Como é que eu sigo Jesus? Você precisa saber quais são as premissas, quais são as implicações. Você conhecer qual é a proposta. Precisa saber pelo menos o que ele próprio falou. Mas não, a gente sabe o que o pastor fulano disse. O que a teologia não sei das quantas ensinou, o que Beltrano arquitetou, o que papai me ensinou da minha tradição familiar e tal, mas eu não sei o que Jesus disse. Eu não posso seguir Jesus sem compreender as implicações do que ele próprio falou. Ele já está me advertindo. Jesus é muito honesto, está dizendo, não venha se não der para você. É mais honesto do que isso. Porque a maioria dos pregadores que a gente encontra, ele quer que as pessoas venham para a sua igreja. Meta a mão no bolso, dê grana para viabilizar o engenho, a engrenagem, para bancar a opulência sacerdotal. O cara não está nem aí para você, ele quer que você fique. Ele criou um circo para você participar e você se alegrar com aquilo. E você se vicia naquele troço. Assim como o judeu se viciou em ir no templo fazer sacrifício. É a mesma coisa, meu irmão, é o mesmo mecanismo. Mudaram os tempos, mas a religião continua a mesma. Mas Jesus é honesto. Não venha sem fazer conta. Não venha de todo jeito. Não pense que é brincadeira. Você precisa conhecer as implicações se você quer me seguir. Agora, se você quer seguir o pastor Charlito, aí é outra coisa. Aí é outro drive. Você quer seguir Edir Macedo? É outra coisa. Você quer seguir Malafaia? É outra coisa. Você quer seguir Kivitz? É outra coisa. Você quer seguir Caio Fábio? É outra coisa. Mas se você quer seguir Jesus, você tem que ao menos saber o que é que Jesus fala. Quais são as condições que ele estabelece. Até para que eu não diga um negócio aqui e você fique engolindo tudo. Para você dizer, opa, peraí. Bacana que você falou, inteligente sua articulação, mas isso não tem nada a ver com o evangelho que o senhor está dizendo. Porque isso confronta com o que Jesus ensinou. Você está compreendendo que tem um custo? Você está compreendendo que é Jesus quem está dizendo para você avaliar se dá para você ou se não dá? Não sou eu não. Quarto lugar, versos 29 e 30. Veja o que Jesus está falando. Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabadas zombem de você, proclamando, esse homem começou uma grande construção,
mas não foi capaz de terminá-la. Quarto lugar, abraçar o reino implica em assumir irrevogavelmente responsabilidade. Você sabe quem é discípulo de Jesus? É quem assume responsabilidade. Você sabe uma marca do discípulo de Jesus? É a pessoa que está comprometida. Está comprometido, ele não está envolvido, ele está comprometido. É a diferença da galinha que bota o ovo e do porco que faz o bacon. A galinha está envolvida no processo de fabricação do ovo. Estou falando alguma besteira, doutor Paulo, especialista em criação de galinha? A galinha está envolvida, ela bota o ovo e vai embora. Para onde aquele ovo vai, pouco importa. Porque ela botou o ovo e foi embora, continua a vida. Aleluia, aleluia. A galinha botou o ovo e foi embora. O porco não, o porco está comprometido. Sabe por que o porco está comprometido? Porque ele está lá no bacon. É ele que está lá. É um pedaço dele que está lá, ele está comprometido. Portanto, ele está dizendo, olha, não parta para construir a torre, e ele continua usando a mesma metáfora, para você não correr o risco das pessoas dizerem, esse sujeito é um idiota, começou a construir e não terminou, ele não tinha comprometimento com isso. Ele não abraçou isso. Isso não era uma prioridade para ele. Ele não levou isso a sério. Jesus está dizendo que o discípulo dele é alguém que assume responsabilidade. Você conhece um discípulo de Jesus, é o cara que chama para si a responsabilidade. Ele se envolve. Ele não se contenta em assistir. Ele não quer ser um ouvinte. Senta, ouve, vai embora. Domingo que vem ele volta, senta, ouve, vai embora. No outro domingo ele vem, senta, ouve e vai embora. E se ele está vindo, sentando e indo embora e não está gostando, ele vai para outro canto, senta, ouve e vai embora. Mas o que ele está dizendo é que gente do reino, discípulo, se compromete. Você quer trabalho? Eu tenho gente aqui, todo dia da semana eu tenho criança aqui para a gente trabalhar, para evitar que ela se torne traficante e prostituta. Você quer trabalho? A gente estava ontem aqui, com milhares de pessoas vindo para ser atendidas, com dificuldade, deficiência em tudo quanto é coisa que você imagina, está aqui do lado. Você quer trabalho? Ah, você quer dizer que você é discípulo de Jesus, você não se compromete com nada? Você que é professor, você que é comerciante, você que é empresário, você que é administrador, você que é médico, você que é advogado, você não se compromete com nada. Ah, mas eu não sou pastor. E daí que você não é pastor? Aliás, você é pastor. Você não é um pastor institucionalizado, mas você é um pastor, você deveria cuidar de pessoas, abrir a sua casa e fazer discípulos. Foi ele mesmo que mandou. Que a gente fosse e fizesse discípulos. Ele não disse, vão os pastores, os mestres, os apóstolos e os profetas e façam pastores. Vão e façam discípulos. Todos vocês. Foi ele que mandou. É ordem dele, não é minha não. Mas ele está dizendo que gente do reino assume responsabilidade. Olha, o que é que tem para ser feito aí? O que é que você é? Eu sou advogado. O que é que você quer fazer? Eu quero tirar 2 horas por semana para vir para cá para atender gente que não tem condições de pagar um advogado. Eu vou me comprometer com isso. O que é que você é? Eu sou médico, eu não sou pastor, não sou pregador, mas eu sou médico. O que é que você é? Eu sou médico ortopedista. Eu quero ajudar aqui a fazer prótese, a viabilizar a cirurgia para gente que está deficiente. O que é que você é? Eu sou bombeiro. Ah, você é bombeiro? É? O que você quer fazer? Ah, eu quero vir aqui, meu irmão, para ir na casa desse pessoal aí, para revisar as instalações elétricas, para evitar que um curto-circuito dizime a favela inteira. Quantos incêndios você tem visto que dizima favelas inteiras? Aqui nos Coelhos já teve quantos? Meu irmão, não tem atividade que você exerça que você não possa colaborar. Não tem. Toda ela você pode ajudar. E muitas são a ajudar aqui, a funcionar aqui, ó. Inclusive ajudar assim, ó, metendo a mão no bolso, tirando aquilo que você quer e aquilo que você pode, trazendo e dizendo assim, ó, paga a conta do ar para eu vir aqui no domingo ficar refrigerado. Porque vocês sabem que esse pastor aqui não tira R$1. Bota, mas não tira. Para viabilizar o projeto, para trazer consciência para a sua vida. Portanto, você pode colaborar também dando uma forçazinha. Não é o dízimo que eu estou lhe pedindo, não. Nem estou lhe amaldiçoando, dizendo que se você não der, está roubando a Deus e o gafanhoto vai comer a sua vida, não. Não é nada disso, não, porque isso é coisa de idiota. Me desculpe, não tem outro nome para isso, não. Só os tolos são enredados nisso. Mas é coisa de gente que se compromete, é gente responsável, que diz assim, eu vou tirar esse pouquinho aqui para dar uma força lá, porque eu sou abençoado e eu tenho um compromisso com aquela gente lá. Eu vou ajudar participando, eu vou me envolver, eu vou assumir tarefa. Você chegou hoje aqui, olha, o lugar estava limpo,
estava cheiroso, a luz está funcionando, o ar-condicionado funciona, o pessoal da música tinha ensaiado para você cantar, e você chega de 10h30, você não valoriza, não prestigia eles, você chega atrasado, eles fazem com esforço, eles deixam coisas para fazer o melhor para você, mas a gente acha que só a pregação que tem significado, o louvor não tem importância, não é verdade? A gente não chega atrasado no cinema, não chega atrasado na prova do Enem, não chega atrasado na entrevista de emprego, não chega atrasado na reunião da diretoria, mas na igreja, no nosso encontro, a gente chega na hora que quiser, porque Jesus é gente boa, Jesus é um cara legal, ele não vai ficar preocupado com isso. Não é verdade? Mas ele está dizendo aqui que abraçar o reino implica em ter responsabilidade. Você é responsável no seu trabalho? Você quando diz para o seu chefe, vou fazer, você faz? Você quando diz, isso aqui pode deixar comigo que eu faço, chefe. Aí você chega na segunda e diz, bem, chefe, é o seguinte, eu estava com uma preguicinha gostosa domingo. Não, você abre a planilha de noite, você vai responder e-mail de madrugada, você se lasca, vai com sono de todo jeito, você vai morrendo, sabe por quê? Você assumiu um compromisso com o cliente. É o seu nome como profissional que está em jogo. Mas a gente não assume compromisso com Jesus. Ele está dizendo, eu não quero que você me sirva se você não tem responsabilidade. Se você é um irresponsável, não me siga. Siga outra pessoa, mas não me siga. Não diga que é meu discípulo, porque você não é meu discípulo. Porque os meus discípulos têm responsabilidade, têm peso, têm compromisso. Colocam as suas habilidades a serviço do reino, da causa do evangelho e das pessoas. Quinto lugar. É Jesus quem está falando, não sou eu. Verso 33, veja aí. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem de mais estimado, não pode ser meu discípulo. Não sou eu que estou dizendo, meu irmão, é Jesus. Jesus não está chamando ninguém para ser comunista. Isso aqui não é um convite para nós implantarmos um socialismo evangélico, não é nada disso. A interpretação que às vezes algumas teologias fazem de passagens como essa é bizarra. Mas sabe o que Jesus está ensinando? É que abraçar o reino implica você escrever novamente a sua agenda existencial. Ele está dizendo assim, olha, você quer me seguir? Quer? Você precisa reescrever aquilo que é prioridade na sua vida. Porque se você não abrir mão de tudo aquilo que você tem, que você julga que é importante, você não pode me seguir. Sabe por quê? Porque vai ter sempre uma coisa que vai ser mais prioritária. Porque a sua prioridade sempre vai ser ganhar dinheiro. Vai ser ficar rico. Vai ser crescer. Vai querer ser o maior. Vai querer ser o primeiro. Vai querer ser o campeão. Nós não estamos nessa sociedade que só valoriza quem chega no topo. E Jesus está dizendo, olha, o seu projeto existencial precisa ser reescrito. Você precisa repensar aquilo que é prioritário. Porque tem coisas que são importantes, mas tem coisas que são prioridades. E ele disse assim, que a prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Aí o cara diz assim, eita, para eu servir Jesus tem que ser pastor, porque tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não, você é médico? É, então faça lá como médico o seu papel de discípulo de Jesus. Você é advogado? Sou. Faça lá como advogado o seu papel de discípulo de Jesus. Você é comerciante? Sou. Faça lá no seu comércio o papel do discípulo de Jesus. Você é músico? Sou. Faça lá na música o seu papel como discípulo de Jesus. Você é professor? Sou. Faça lá com os alunos, influencie as pessoas com os valores do reino de Deus. É isso que ele está dizendo. Você precisa reescrever a sua agenda. Você não vive mais para você mesmo. A sua prioridade não é mais você agora. A sua prioridade é o reino. E o reino onde você está, o reino está junto com você. Eu estou conversando com Dani, que é de Marília, que está aqui conosco esse final de semana. E aí eu conversei com o Dani e disse, Dani, eu estou indo lá a Marília para começar um projeto profissional, mas eu tenho que de alguma forma dar um jeito de fazer alguma coisa do reino de Deus lá. Você tem que achar uma maneira de eu fazer alguma coisa, porque eu não posso botar um pé numa cidade que eu nunca fui na minha vida, para fazer uma atividade profissional e não fazer nada do reino. Sabe por quê? Porque antes de ser um executivo de mercado, eu sou um embaixador do reino. Primeira coisa minha, eu sou um embaixador do reino. Minha primeira prioridade são os valores e as verdades do reino. Em segundo lugar, vem as outras coisas. Eu vou lá para vender um projeto tecnológico, mas eu estou lá para, de alguma forma, influenciar pessoas e alcançar pessoas. O que Jesus está dizendo é que a nossa agenda precisa ser repensada, as nossas prioridades precisam ser revistas. Ele está dizendo, se tem alguma outra coisa na sua existência que é mais importante do que aquilo que eu tenho para anunciar, você não serve para ser meu discípulo. Você pode ser outra coisa, mas você não é meu discípulo.
Se a sua vida profissional é só para você, se a sua vida familiar é só para você, se a sua vida de lazer é só para você, está errado. Você está errado. Deveria tudo isso passar por Jesus antes. Até o seu lazer passa por Jesus antes, porque tem determinados tipos de lazer que faz mal. A sua vida familiar tem que ser submetida à matriz do reino de Deus. A sua vida profissional tem que ser submetida à matriz do reino de Deus. Você quer ser discípulo de Jesus? É assim. Eu estou dizendo bem claro para você não ter dúvida. Depois você volta a ler novamente. Lucas 14, de 25 ao 35. Aí você não vai ter nenhuma dúvida. Mas o que ele está dizendo é isso. Você não pode abraçar o reino sem reescrever a sua história. Sem reposicionar os seus projetos, sem reposicionar os seus planos. Você estando no lugar, você não está ali de graça, você está ali para mudar realidades. Se você passar um dia lá, você tem que impactar pelo menos uma pessoa. Se você não impactar ninguém, tem alguma coisa errada. Porque você não carrega esse peso e esse desafio de mudar realidades através do poder de Deus, que é o Evangelho. Em último lugar, veja aí os versos 34 e 35. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo, será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, com ele termina. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Em último lugar, abraçar o reino implica ter o compromisso de promover a transformação do mundo. Pessoas que abraçam o reino, que são discípulos de Jesus, têm o compromisso de transformar o mundo. O cara sai de casa de manhã e diz, hoje eu vou mudar o mundo. Steve Jobs mudou o mundo. Bill Gates mudou o mundo. Aí eu estou falando da minha área de tecnologia. Esses caras mudaram o mundo como nós o conhecíamos. O computador pessoal mudou o mundo. A internet mudou o mundo. As tecnologias mobile mudaram o mundo. Esses dois homens mudaram o mundo. Que bacana! Eu acho extraordinário, eu acho dois caras fantásticos, mas eu não queria ser nenhum deles, porque eu quero mudar o mundo noutra perspectiva. O que eles fizeram é extraordinário, e o avanço da ciência e da tecnologia, quando é empregado a favor do homem, é lindo, é maravilhoso, mas eu sou discípulo de Jesus, minha prioridade é outra. Eu saio de casa para mudar o mundo todo dia. Como eu não posso mudar o mundo inteiro, eu mudo o mundo ao meu redor. O meu mundo. O meu mundo não é do tamanho do seu mundo. O seu mundo é diferente do meu, porque você tem convívio com pessoas que eu não tenho. Você tem acesso a pessoas que eu não tenho. Você tem meios de fazer coisas que eu não tenho. Eu não tenho uma rádio. Eu não tenho uma TV. Porque eu tenho o YouTube. Aí eu uso o YouTube. Eu tenho a habilidade de escrever. Aí eu uso o blogger. Aí minha mulher às vezes fica triste, porque você fica muito tempo no Facebook, é verdade. Mas eu estou alcançando pessoas. O meu desejo de alcançar pessoas, às vezes, mexe com a minha agenda. Está errado. Tem que ter disciplina. Mas eu preciso mudar o mundo. Eu não posso passar pela vida e dizer que sou discípulo de Jesus e não mudei a realidade que me envolve, que está próxima a mim. Eu sou chamado para mudar a história. Sou chamado para transformar. E ele está dizendo aqui exatamente isso. Ele diz, olha, você é sal. Sal serve para quê? Para dar sabor. Para mudar a vida de gente que perdeu o sabor, o sentido, o significado, a esperança. Gente que se sente injustiçada, desprestigiada, esmagada, esfolada, injuriada, manipulada. Ele está dizendo, você é sal, vá para onde? Para o mundo, vá para o mundo. Santo bom é santo no mundo. Santo dentro de templo é perda de tempo. Santo dentro de templo religioso, gueto, alucinógeno, gente levantando as mãos, louvando a Deus e o mundo caindo, e a política caindo. Cadê os santos na política? A bancada evangélica mais corrupta, essa não serve, tem que ter outra. Tem que ter um cara como Daniel, incorruptível, que vai lá e fala as verdades do reino de Deus, porque tem compromisso com Deus. Cadê os santos na política? Cadê os santos na economia? Cadê os santos empresários no lugar do Joeler Batista, fazendo negociata, comprando metade do Congresso Nacional? Cadê os empresários cristãos mudando realidades? Cadê os sindicalistas cristãos intercedendo por causas justas? Cadê os empreendedores sociais cristãos mudando as realidades perversas dos guetos das cidades? Onde eles estão? Cadê os médicos cristãos
voluntariados fazendo a obra do reino de Deus, usando a ciência em favor das pessoas. Onde eles estão? Os discípulos de Jesus estão envolvidos com essa causa, porque ele diz, se você não fizer isso, você não serve para nada, você não é sal, você não serve nem para adubo. Ele está dizendo, é Jesus que está falando. Porque abraçar o reino implica transformar o mundo. Meu irmão, você tem que acordar de manhã cedo, acordou, você tem que pensar, primeira coisa, como é que eu faço para transformar o mundo hoje? Esse é o meu chamado. Eu sou responsável para mudar a realidade de algumas pessoas. Alguns de nós têm influência sobre poucas pessoas. Alguns têm influência sobre uma quantidade média de pessoas. Alguns têm influência sobre uma quantidade grande de pessoas. Como você está mudando o mundo? Você é discípulo de Jesus mesmo? Se você é, você acorda e dorme com isso todo santo dia. Porque você pode mudar o mundo. Você carrega a palavra que pode mudar o mundo. Não há nada mais poderoso do que o Evangelho. Foi o poder do Evangelho que viabilizou a história humana. Porque a história humana é inviável. O Evangelho viabilizou a história humana porque nós temos agora a esperança da salvação. Porque senão a gente estava todo mundo indo para o abismo. Com toda a tecnologia, com toda a ciência, com todas as descobertas, com todos os avanços, todo mundo ia para o abismo. Mas o Evangelho, o poder do Evangelho viabilizou, tornou viável o ser humano. Eu só sou viável por conta do Evangelho, senão eu era inviável. Mas essa mensagem precisa ser anunciada aí. Qual é o seu compromisso com ela? O que é que você está fazendo? Ah, pastor, porque eu estou lá no meu trabalho. E o que é que você está fazendo lá? O que é que você está mudando lá? O que é que você está transformando lá? O que é que você está usando dos seus dons e dos seus talentos que Deus deu para serem usados nesse projeto? Você está usando em outros, mas Ele quer que seja usado nesse. E ele diz assim, use nos outros também, faça coisas que você gosta, se alegre, seja feliz, seja gente, não seja crente. Agora, de alguma forma você tem que fazer coisas para mim também. Porque se você não fizer isso e isso não for prioridade, você não pode ser meu discípulo. Estourei todo o tempo que eu podia, sabe por quê? Porque essa mensagem, ela tem alguma importância para você que me vê todo domingo, tem acesso a mim todo domingo, mas para quem está distante, ela muda a vida das pessoas, porque elas não têm acesso a mim. E isso muda a vida de centenas de milhares de pessoas, que quando ouvir vão ser impactadas e vão dizer, era tudo que eu precisava ouvir, que eu posso levantar todo dia e dizer, hoje eu vou transformar o mundo. Olha, o Rocha Loures vai receber um aperto e muito provavelmente vai abrir o bico. Ele não é um João Vacari Neto, nem um Zé Disseu, que os caras aguentam a pressão até voar a tampa da chaleira. Porque esses caras foram forjados para um projeto político, institucional, ideológico, que eles estão dispostos a morrer por isso. E você quer dizer, eu os abomino como proposta de transformação do mundo, mas eu os reverencio do ponto de vista da sua tenacidade, da sua envergadura e da sua fidelidade à causa que eles creem, ainda que a causa seja profundamente equivocada. Mas o cara está disposto a ir às últimas consequências. Um homem velho como Disseu, preso, com uma filha de 5 anos de idade, crescendo sem o pai, com milhões de reais por aí depositados, ninguém sabe onde é que está, e o cara não fala, ele fica lá até morrer. É uma idiotice para mim. Mas eu olho para um homem desse e fico pensando, rapaz, imagina Zé Disseu convertido ao Evangelho. O que esse homem não faria para transformar o mundo em nome de Jesus. E sabe por quê? Porque treino é treino, reino é reino. Aí eu quero concluir fazendo só uma pergunta para você. Você está treinando ou você está jogando? Você até hoje estava treinando ou jogando? Quando Jesus olha para você, ele acha que você está no treino ou está no jogo? Você está no treino ou está no reino? Você é mesmo discípulo de Jesus? E depois do que eu falei, você pode responder essa pergunta. Eu não posso, mas você pode. Você hoje sabe se é, você sabe se não é, e também você tem que avaliar se você quer ser. E o meu desejo é que Deus lhe abençoe, que você tenha um bom domingo, que você curta o tempo que você tem com as pessoas que você ama, que você reflita e medite nessa palavra da Escritura, e o mais eu te falo,
no caminho. A gente se encontra por aí. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.